A blasfêmia contra o Espírito Santo, aquele pecado de Mateus capítulo 12 e Marcos capítulo 3, que Jesus diz que quem praticar jamais poderá ser perdoado por Deus, pode se manifestar de duas maneiras. A primeira delas é impossível de se apresentar nos nossos dias, já a segunda é praticado todos os dias por crentes que vão nas igrejas aí toda quarta e domingo, que alegam que são cristãs verdadeiras, que se batizaram nas águas, mas na verdade estão incorrendo nesse pecado diariamente e provavelmente vão continuar assim até o final da sua vida. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Eu vou te apresentar tantos textos bíblicos para te explicar mais sobre esse assunto, que eu espero que no final do vídeo todas as suas dúvidas sejam solucionadas, ou pelo menos a maioria delas, e você possa ficar tranquilo com relação a esse ensino, tá bom? Só que antes de começar, eu quero te agradecer muito. Você que tem visto os nossos vídeos, que se inscreveu no canal, que está deixando like, participando com a gente aqui, deixando seu comentário, você tem sido um diferencial aqui no Ministério. Você tem ajudado bastante ao YouTube recomendar os nossos vídeos para mais pessoas, então eu só tenho a te agradecer, orar por sua vida e te agradecer demais, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida por sempre nos ajudar aqui. E eu já quero pedir, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sino de notificações, deixa seu like, você que ainda não fez isso, porque tem nos ajudado demais. Muito obrigado de coração, tá bom? Para a gente começar a tratar desse tema que tem assustado e colocado medo em tantas pessoas, o que nós devemos fazer primeiro é analisar o contexto por trás daquilo que culminou no momento em que Jesus falou com os fariseus que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo ele seria imperdoável. Acontece que se você abrir a sua Bíblia aí na sua casa, em Mateus capítulo 12 ou em Marcos capítulo 3, no verso 29, e ler alguns versículos antes desse momento, você vai ter um entendimento seguinte. Esse entendimento ele é bastante importante para que nós consigamos construir o contexto para culminar naquele momento, tá? Então, se você abrir a sua Bíblia e identificar essas passagens, retornando um pouco mais, você vai perceber que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele estava realizando diversos milagres ali na região da Galileia. Ele havia curado o homem da mão ressequida, ele vinha pregando com muito poder e autoridade para as pessoas que estavam ali, até que culminou naquele momento, onde ele encontrou um homem que estava possesso de demônio, que não falava e também não enxergava. É dito que o Senhor curou aquele homem que estava possesso de demônios, e aí nesse momento os fariseus eles se levantaram, e entre eles começaram a murmurar, dizendo que tudo aquilo que Jesus estava fazendo, ele estava fazendo por ação de um espírito imundo. Esse contexto é importante porque os fariseus, ao longo de toda a narrativa do texto bíblico, eles já estavam tendo diversos contatos com o nosso Senhor. Eles já estavam presenciando pessoalmente, com seus próprios olhos, tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Eles eram senhores da lei, eles conheciam as profecias que tratavam do Messias. E a Bíblia deixa muito claro que todas as ações que o nosso Senhor realizava, todos os milagres, sinais e prodígios, ele realizava por meio do Espírito Santo. Ele havia recebido o batismo do Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 3, e os fariseus eram testemunhas oculares de tudo que o nosso Senhor estava fazendo. Inclusive, quando nós direcionamos a nossa atenção para o texto de João capítulo 3, nós percebemos que um dos principais fariseus daquela época, um dos líderes do Sinédrio, que era Nicodemos, ele chega diante do Cristo e fala com ele que ninguém podia realizar todos aqueles prodígios que o Senhor vinha fazendo se de fato não fosse alguém enviado pelo Senhor. Dessa forma, os fariseus eles eram indesculpáveis. Eles não tinham qualquer perspectiva de alegar que tinham desconhecimento ou que eles apenas cometeram um equívoco, porque era claro que eles estavam diante do Cristo, o Messias encarnado. Eles tinham conhecimento de tudo isso a partir das Sagradas Escrituras, mas ainda assim, vendo o Cristo realizando todos aqueles feitos, todos aqueles milagres, eles apontam o dedo para o Senhor e diz que tudo o que ele fazia era em nome de um espírito imundo. Eles até citam Belzebu, o senhor das moscas, que Jesus faz uma analogia como o senhor da casa, a quem era necessário que o valente amarrasse para que pudesse saquear as posses dele dentro da sua própria casa. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre a interpretação dessa passagem, se amarrar o demônio, como muitas igrejas fazem aí, né, falando que o demônio está amarrado, ou amarrando o demônio para lá e para cá, se isso é bíblico, se você quiser um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu faço, tá bom? Para te dar um pouco mais de contexto sobre essa questão de Jesus com os fariseus, em Isaías 61, é dito pelo profeta Isaías, com quem com certeza os fariseus tinham muita familiaridade, que o Cristo, o Messias que viria, que haveria de vir, o ungido do Senhor, ele foi ungido justamente para isso, para proclamar liberdade aos cativos, cura aos enfermos, ele realizaria diversos sinais, milagres, maravilhas. Então, a cada momento que os fariseus eles se opunham ao ministério de Cristo, eles criticavam Cristo, eles atacavam Cristo, eles faziam isso por causa de um coração endurecido. Eles faziam isso sabendo que a palavra de Deus apontava para Cristo, que os feitos de Cristo testificavam sobre quem ele era, e por causa daquele coração endurecido, obstinado, eles vinham pecando e pecando diligentemente contra o Senhor. Então, voltando aos textos que nós estamos tratando de Mateus capítulo 12 e Marcos capítulo 3, nós chegamos nesse momento. Jesus cura aquele homem que estava possesso por demônio e que era mudo e cego, e os fariseus começam a conjecturar entre eles que o nosso Senhor praticava ou realizava aqueles feitos por conta de um espírito imundo.
Inclusive, Marcos deixa bem claro essa declaração, que o pecado dos fariseus consistia em dizer que aquele espírito que operava por meio do Cristo era um espírito imundo, ou seja, atribuir ao Espírito Santo uma característica que jamais deveria ser vinculada a ele, jamais deveria sequer ser citada na mesma frase que o nome dele, que é chamar o Espírito Santo de impuro. E é diante de todo esse contexto que eu construí com vocês aqui, que eu quero trazer esse entendimento de que esse pecado é impossível nos nossos dias. Por quê? Porque nós não temos mais a figura do Cristo, alguém que se possa dizer com 100% de certeza que é cheio do Espírito Santo, que está fazendo milagres, sinais e prodígios a partir do Espírito Santo, e que é uma pessoa que indiscutivelmente opera pela ação do Espírito Santo. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo, naqueles moldes que os fariseus cometeram, tem um pré-requisito que é a pessoa do Deus vivo encarnado. Sem isso não tem como a gente cometer esse pecado nos nossos dias, atribuindo ao diabo ou a Satanás um feito que foi realizado pelo Espírito Santo, porque nós não temos essa figura do Deus encarnado. Muitas pessoas até perguntam por que nós não vemos tantos milagres sendo realizados por cristãos nos nossos dias, e a explicação é justamente essa. A Bíblia deixa claro para nós que aqueles milagres que o Senhor Jesus realizou, ele realizou para testificar sobre quem ele era. Então não há mais a necessidade dessa quantidade e qualidade de milagres nos nossos dias, porque o Cristo já veio. Aquela mensagem que precisava ser afirmada, ela já foi afirmada e já foi testificada por meio das obras que o nosso Senhor fazia. Antes que você deixe esse vídeo, me chame de herege aqui nos comentários, algo do tipo, eu vou deixar bem claro, esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele pode sim ser cometido nos nossos dias, mas é de uma outra forma que eu já vou tratar logo aqui no vídeo. Mas nesse momento eu estou tratando desse aspecto bem específico da blasfêmia contra o Espírito Santo, nos moldes bíblicos, e afirmando com você que esse pecado ele não pode mais ser cometido nos nossos dias, justamente por essa situação. Nós não temos a figura do Cristo sobre quem desceu o Espírito Santo, Deus encarnado, para que nós possamos ter 100% de certeza e falar, não, esse aí que tem o Espírito Santo, ele opera isso por conta de demônios e por aí vai, tá bom? Algo que precisa ficar bem claro, e eu espero que tenha ficado, é que esse pecado ele precisa ser cometido de uma maneira deliberada e consciente. Como assim? Os fariseus eles tinham consciência de que Jesus era o Cristo, de que tudo que ele fazia era por meio da ação do Espírito Santo, mas mesmo assim eles resolveram insistir naquela questão do coração endurecido, nos atritos e nos problemas que eles tinham com o Senhor, até que culminou nesse momento. O coração deles externou, a boca deles externou aquilo que o coração estava cheio. Então esse pecado ele precisa ser proposital, ele não pode ser subjetivo, e o alvo desse pecado também não pode ser algo subjetivo. Ah, será que aquilo ali é feito do Espírito Santo? Ou será que não é? Os milagres nos nossos dias, eles podem ter 3 fontes, segundo a palavra de Deus. A primeira fonte é o próprio Deus, é lógico. Deus ele continua realizando milagres, eu não estou dizendo aqui em momento algum que Deus não realiza milagres mais. A segunda fonte são os falsos profetas e os falsos cristos. No sermão escatológico de Mateus capítulo 24, o próprio Senhor nos diz isso, que no final dos tempos surgiriam ali falsos cristos e falsos profetas que iriam fazer diversos sinais e milagres e maravilhas, iriam tentar induzir as pessoas ao erro, mas Jesus fala que nós deveríamos virar as costas para essas pessoas, não deveríamos seguir essas pessoas. E aqui eu quero até deixar um alerta muito claro para você, você que gosta de pular de igreja em igreja aí procurando aquele milagreiro, aquela pessoa que revela, que faz isso, que faz aquilo, toma cuidado que você pode estar seguindo um anticristo, tá? Drunk again! E a terceira fonte possível de milagres são aquelas pessoas que enganam as outras pessoas, né? Mas isso é enganar? Não, você que está enganado. Em última instância, elas estão sendo influenciadas pelo diabo, é lógico, mas nós vemos aí muitas pessoas que são verdadeiros charlatões da fé, né? Eles prometem várias coisas, vendem coisas ali supostamente ungidas e poderosas e por aí vai, mas são enganadores. Nós temos aí um exemplo que nos aproxima um pouco dessa realidade na Bíblia, que é o caso do Simão, o mago. Ele realizava alguns feitos ali que poderiam até ser encarados como milagres, mas, como eu disse, são 3 fontes possíveis de sinais e milagres que podem acontecer. Então, esse pecado, como eu já disse, ele precisa ser objetivo. Eu preciso ter certeza que do outro lado está o Espírito Santo para que eu venha cometer esse pecado. Não pode ser algo do tipo, ah, eu acho que é o Espírito Santo, então toma. Eu lembro até de uma ocasião que eu postei um vídeo aqui no canal sobre cultos bagunçados, essas igrejas que têm esses momentos espirituais, esse mover espiritual, né, o reteté, essas coisas aí. E eu me lembro de um colega que frequenta esse tipo de igreja, que ele falou que eu devia tomar cuidado para não estar blasfemando contra o Espírito Santo. Porque eu falei no vídeo, eu citei algumas coisas ali sobre dons espirituais, e essa pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim, olha, toma cuidado, você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo.
E a minha resposta foi justamente essa. Isso não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro, que eu não estou deliberadamente, por vontade pessoal, atacando a figura do Espírito Santo. Os fariseus, eles tinham consciência que Jesus era o Cristo, o Espírito Santo havia ungido ele, descido sobre ele, eles tinham conhecimento à luz da palavra de Deus sobre isso, e eles decidiram voluntariamente e objetivamente atacar o Espírito Santo. Quando nós cristãos, principalmente reformados, que somos vistos como mais frios, né? Nossos cultos são mais frios. Quando nós criticamos esses movimentos mais carismáticos, nós não estamos atacando a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos citando, nós estamos apontando para experiências pessoais. E isso precisa ficar bem claro. Blasfêmia contra o Espírito Santo é algo totalmente diferente, que eu espero que, pelo menos nesse primeiro contexto, esteja ficando bem claro para você que esse cometimento desse pecado é impossível para nós. Falar que o fulano que está ali rodando, entregando profecia, está sendo influenciado por diabo ou não, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina, inclusive, a examinar, a discernir os espíritos e a julgar essas coisas. Não julgar pessoas, mas julgar os momentos, os moveres espirituais. Então não é blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom? Agora, passando a falar da segunda possibilidade de alguém blasfemar contra o Espírito Santo, e essa sim está bastante presente nos nossos dias. Tem muitas pessoas que estão indo para as igrejas, que confessaram Jesus, que passaram pelas águas e foram batizadas pelas águas, estão cometendo esse pecado todos os dias. Elas provavelmente vão viver as suas vidas nesse pecado, vão encerrar suas vidas nesse pecado e vão acabar indo no inferno por causa dessa blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós precisamos buscar o texto de João capítulo 16 para primeiro a gente entender o que é a obra do Espírito Santo. Só que antes da gente entrar nessa segunda parte da explicação, eu quero te fazer um pedido aqui de novo. Tá gostando do vídeo? Tá te instruindo? Tô trazendo base bíblica para todos os meus argumentos aqui, para que você possa, tô deixando aí na tela, para que você possa abrir a sua Bíblia, ler o texto e entender. Então, por favor, deixa seu like aqui pra gente, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, porque nos ajuda demais. Eu quero agradecer de novo você que já está fazendo isso. Você não tem noção do tanto que você está cooperando com o meu ministério, com o nosso ministério aqui, de levar o evangelho para mais pessoas. Então, por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, deixa seu like. Eu tenho um presente para dar para você. Se você ficar até o final do vídeo, eu vou falar isso lá no final do vídeo. É uma coisa muito boa, o panorama bíblico. Mas fica até o final do vídeo que eu vou te falar como é que eu vou distribuir isso, tá bom? É dito no texto de João capítulo 16 que a missão do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, é convencer as pessoas da verdade, da justiça e do juízo, também guiar as pessoas por essa verdade que ele convenceu e, por fim, glorificar a Cristo. E a possibilidade de alguém blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar, é se opor, é resistir à obra do Espírito Santo que veio fazer tudo isso e a pessoa deliberadamente foi exposta à verdade, o Espírito Santo foi lá, expôs para ela a verdade, apresentou ela a verdade. O Espírito Santo tentou guiar a pessoa na verdade, só que ainda assim ela virou as costas para o Espírito Santo. E como eu disse, o que menos falta são pessoas praticando esses tipos de coisa, principalmente dentro das igrejas, que receberam a exposição do Evangelho de Cristo, que foram apresentadas à salvação por meio de Cristo, com a boca até confessaram o Senhor, elas até passaram por um batismo nas águas, mas a verdade é que vivem na prática do pecado, pecados ocultos, pecados encobertos, que eles acham que ninguém está vendo, mas deliberadamente, de uma maneira bem objetiva, de uma maneira bem obstinada, todos os dias blasfemam contra o Espírito Santo, negam o Espírito Santo, insultam, escarnecem, zombam da ação do Espírito Santo, que tentou de alguma maneira, apresentar e levar essas pessoas à salvação por meio do Evangelho. E aí, quando nós fazemos um paralelo entre aqueles fariseus que insultaram o Espírito Santo e essas pessoas nos nossos dias que resistem à obra do Espírito Santo, o que nós temos é um coração endurecido. Então, dessa maneira, é sim possível que alguém cometa o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo nos nossos dias. O coração obstinado, o coração endurecido, o coração que resiste ao Espírito Santo é semelhante ao coração daqueles fariseus que viram Jesus agir por meio do Espírito Santo, viram Jesus testificar cada uma das profecias da palavra de Deus, que tinham todos os relatos, todas as provas de que era o Espírito Santo que estava fazendo aquilo, mas que ainda assim insistiram em insultar o Espírito Santo. E a mesma coisa hoje. Nós temos a palavra de Deus, olha aqui a quantidade de Bíblias aqui, nós temos a palavra de Deus no celular, nós temos a palavra de Deus no YouTube, você pode ouvir, e as pessoas continuam insistindo em dizer que Jesus não existiu, ou que Jesus não é Deus, ou ainda que tudo isso não passa de um mito, que Deus não existe, e o Espírito Santo está ali, anunciando a verdade. E as pessoas continuam resistindo ao Espírito Santo. Então, da mesma maneira que aqueles fariseus estavam com o coração endurecidos e praticaram um pecado que não tinha perdão, nos nossos dias, as pessoas também praticam um pecado que não tem perdão. Qual pecado é esse, pastor? Para que nós possamos ser salvos, é necessário ter fé em Jesus, correto? Se eu não tenho fé em Jesus, eu estou incorrendo num pecado que não tem como ter perdão, já que para que eu seja perdoado eu preciso crer no Senhor. E aí o meu destino é o inferno. Não haverá perdão para uma pessoa que não crê em Jesus. Não haverá perdão para uma pessoa que não dá ouvidos ao Espírito Santo, que tenta convencer ela de se arrepender de seus pecados e crer em Cristo. Isso precisa ficar muito claro no coração e no entendimento de cada um de nós,
Porque eu vejo muitas pessoas, eu já tive contato com muitas pessoas que ficaram com medo, falaram assim, eu preciso desistir da minha vida, estou pensando até em atentar contra mim mesmo, porque eu blasfemei contra o Espírito Santo, e isso acabou comigo. E o que você precisa entender, caso você está me vendo e esteja pensando isso, é que se você tem temor, se você tem medo, se você se sente culpado por ter cometido um pecado como esse, é porque você não cometeu. Uma pessoa que comete esse tipo de pecado é aquela, como eu disse, está com o coração endurecido e obstinado, que está cometendo aquele pecado de maneira consciente, que negou o Espírito Santo lá na época de Jesus e que continua negando a obra do Espírito Santo hoje. Então, uma pessoa que tem medo, que tem esse temor, ela não está negando o Espírito Santo. Pelo contrário, ela está temente diante do Senhor. Nós nos apegamos tanto a esse pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que muitas vezes nós acabamos esquecendo de um ensino maravilhoso que Jesus deixa. Ele disse, olha, todos os pecados que alguém cometer podem ser perdoados por Deus, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que deve ficar de mais importante nessa passagem para nós, pelo menos aqui nos nossos dias, é que todos os nossos pecados, eles podem ser perdoados por Cristo. Não existe pecado que, porventura, você tenha cometido, que está aí na sua vida, que Deus ele não possa te perdoar. Não existe pecado em você que Jesus não tenha morrido por ele. Não existe qualquer tipo de pecado que o sangue de Jesus não possa cobrir. Então, meu irmão, se porventura você tem esperado, um dia eu vou ficar bem para poder ir para a igreja, eu vou parar de pecar para poder ouvir a voz do Senhor, crer no Senhor de fato, quero te dizer, abandone esse pensamento hoje, jogue isso fora agora, entregue a sua vida para Cristo. Ele morreu por conta do seu e do meu pecado. Não deixa que o diabo fale, não, esse pecado aí Deus não perdoa, você falou mal de alguém, você fez uma piada, você cometeu um absurdo de pecado, isso aí Deus não perdoa. Isso não existe. Eu quero te dizer que enquanto você tiver vida, as misericórdias do Senhor estão se renovando sobre você. Há sim possibilidade de sua salvação até o dia que você estiver respirando. Só não há salvação mais para aquela pessoa que não creu e aí acabou o fôlego de vida. Mas se você está vendo e ouvindo esse vídeo, eu quero te convidar hoje. Entregue a sua vida para o Senhor. Entregue a sua vida para Ele. Não cometa esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo dos nossos dias, que é resistir à obra do Espírito Santo. Deus demonstrou uma oferta de amor por você. Deus te chama hoje para ser filho dele, por meio do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado no madeiro. Não existe pecado que você possa cometer hoje, que o sangue de Jesus não seja capaz de cobrir. Então, por favor, meu irmão, um apelo que eu te faço. Entregue a sua vida para o Senhor. Entregue a sua vida para Ele, porque o Senhor tem esperança para você. Ele pode te reconciliar. Ele pode te unir a Deus. Ele pode te chamar de filho hoje. Basta que você creia na mensagem da cruz, que você creia no Evangelho, que Jesus, homem e Deus, encarnou, viveu uma vida perfeita em obediência ao Senhor, morreu por conta dos nossos pecados, se reconheça como um pecador, e aí no terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está à direita de Deus, sendo o mediador da nova aliança entre nós e Deus Pai, com quem, pela misericórdia dele, nós já não temos mais inimizade, nós temos agora uma relação de amor, tá bom? E aí eu finalizo então esse vídeo te pedindo, se você já é cristão, transmite esse vídeo para mais pessoas, clica aí no compartilhar aqui nesse botãozinho do YouTube, porque tem muita gente precisando ouvir a mensagem da cruz. E aí, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para você continuar recebendo os nossos vídeos. O que eu falei sobre o brinde que eu quero deixar para vocês, uma maneira também de abençoar vocês que tanto têm me abençoado, é o seguinte. Eu estou encaminhando já para o finalzinho da obra de um panorama bíblico que eu estou fazendo sobre todos os livros da Bíblia. E aí nós criamos uma comunidade no WhatsApp. Qual que é a ligação entre tudo isso? Você deixar um comentário aqui, ó, só com o seu primeiro nome, e entrar lá na nossa comunidade no WhatsApp, eu vou disponibilizar para você o panorama do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, de graça, completamente de graça, não tem pegadinha, não tem nada, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vou deixar o panorama bíblico para você lá de graça, só você fazer isso. Deixar aqui o seu primeiro nome aqui nos comentários desse vídeo e se encaminhar lá para a nossa comunidade no WhatsApp, vou deixar o link aqui também no comentário fixado. E aí lá você vai interagir comigo lá no grupo do WhatsApp e falar, ó, já fiz lá, cadê meu panorama? Que eu vou disponibilizar para você em PDF, um e-bookzinho completamente de graça. Já são mais de 20 ou 25 páginas, quase 30 páginas de panorama bíblico, explicando esses livros da Bíblia, só sobre esses 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, para cada livro desses que eu citei, são em aproximadamente 6 páginas só de explicação sobre esse. É um panorama bíblico, tá? Não é um comentário bíblico. Tem uma diferença aí. Entra lá que a gente conversa e eu te explico. Mas eu vou disponibilizar para você de graça. Deixa seu primeiro nome aqui, entra na nossa comunidade lá no WhatsApp e me pede lá, e aí eu envio para você de graça. É uma forma que eu encontrei de te abençoar por estar sempre me abençoando aqui também, tá bom? Você que viu aí o vídeo até o final, é uma maneira de eu te agradecer. Então, meu irmão, mais uma vez eu te agradeço. Eu espero que toda e qualquer dúvida sobre esse tema da blasfêmia contra o Espírito Santo tenha sido sanada nesse vídeo. Se ficou ainda alguma dúvida, se você discorda ou quer acrescentar alguma coisa,
Deixa aqui nos comentários, que eu sempre leio os comentários e também respondo. Vai ser muito bom interagir com você. E não esquece de compartilhar esse vídeo aqui com mais pessoas, porque ajuda demais, tá bom? Se assim for da vontade do Senhor, eu te vejo no próximo vídeo e que Deus continue te abençoando no nome de Jesus.